seja para sempre o nome do Senhor, meus queridos irmãos. Programa Unicresce no Ar, edição 1348, ano 28. O tema de hoje, o poder que não muda. É o poder de Deus, o único poder que não muda, não mudou, não muda e não mudará. O poder do Senhor. O texto bíblico, profeta Jeremias, capítulo 50, versículos de 1 a 10. Nós aprendemos na palavra e ensinamos pela palavra. Jeremias 50, de 1 a 10. Para este tema maravilhoso, o poder que não muda. Nós somos encorajados, meus amados, quando lemos a palavra e entendemos como Deus agiu no passado. Isso nos dá o entendimento de que Ele, por não mudar, pode agir agora, na minha vida, na tua vida, em relação à nossa nação, nossa família, assim por diante. Jeremias 50, versículo 1, diz assim: a palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações e fazei ouvir, e alvorai um estandarte e fazei ouvir, não encobrais. Dizei, tomada está Babilônia. Meradoque, confundido está Bel. Espatifado está Merodaque. Confundidos estão os seus ídolos, e quebradas estão as suas imagens. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, e buscarão ao Senhor seu Deus. Virão pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, dizendo, vinde, unamo-nos ao Senhor, numa aliança eterna, que nunca será esquecida. Ovelhas perdidas têm sido meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as desviaram, de monte para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que a achavam as devoravam, e os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio de Babilônia, saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela, e dali será tomada. As suas flechas serão como as de um valente herói, nenhuma tornará sem efeito. A Caldeia servirá de presa, todos os que a saquearam serão fartos, diz o Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos e agradecemos, meu Senhor, pela leitura em tua santa palavra. Pedimos, meu Senhor, uma bênção especial pelos nossos irmãos. Abençoa, guarda, ajuda, dá graça a cada um dos teus filhos. Manifesta o teu poder na vida da igreja, crianças, jovens e adultos.
toma em tuas santas mãos, meu Senhor, os nossos ajudadores, Senhor, os que estão sofrendo, socorre, ajuda, tenha compaixão. Os idosos, ajuda, Senhor, dando graça, fortalecendo, dando esperança, falando com eles, Pai. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é o poder que não muda. E nós temos a felicidade de acreditar na palavra santa e saber que ela é uma palavra imutável, como o nosso Deus é imutável. A sua verdade é imutável. E o profeta Jeremias, meus amados, ele foi conhecido no passado como o profeta das lágrimas, profeta chorão. Ele chorou muito pelo seu povo. O seu ofício foi um ofício tremendo, tremendo no sentido de ser sofrido, um ofício que ele exerceu e não dava para ter orgulho da sua missão. A sua missão era anunciar o mal que vinha contra Israel como consequência de escolhas erradas, como consequências de um afastamento que foi acontecendo e foi se aprofundando ao ponto de Israel se tornar um povo estranho. Israel, no meio daquela região, era a nação luz, a nação que deveria dar testemunho do poder do Senhor, ser uma luz para as nações. Deveria aquela nação se apresentar e ali, diante de Deus, fazer realmente frente à sua grande missão, anunciar no meio dos pagãos o poder do Deus verdadeiro. Mas as autoridades, os sistemas, as oportunidades, as escolhas fizeram com que Babilônia, com que Israel se tornasse igual às outras nações pagãs. Babilônia, a maior nação pagã do momento, da época do Jeremias, o Egito não estava mais com o apogeu, não estava no topo do poder, não era superpotência, era uma potência, mas a Babilônia era a superpotência. Na época não existiam esses termos, mas é o que nós compreendemos pelas Escrituras. O Egito temia a Babilônia. A Babilônia tinha se engrandecido, era uma potência, uma superpotência. E Israel estava ali no meio, entre a Babilônia e o Egito, algumas nações menores, todas corruptas, e Israel, a nação do Senhor, a nação luz, a nação testemunha, a nação eleita, o povo comprado, o povo adquirido por alto preço, estava se corrompendo. E o profeta Jeremias anunciava o poder de Deus e denunciava o mal da nação, a corrupção de Israel. Então, a sua missão, o seu ministério, foi um ministério muito sofrido. Ele anunciava juízos, males, sofrimentos, castigos. Era muito difícil. Foi muito difícil. E ele, profeta das lágrimas, profeta chorão, profeta que entregava a sua mensagem chorando, porque ele sabia, isso aqui pode ser tudo destruído, incluindo a terra de meu pai, a casa de meu pai, as nossas memórias, a nossa lembrança, a nossa herança, nossas coisas aqui, tudo destruído, será destruído por causa da infidelidade deste povo de Deus. Bom, e Deus falou com ele agora contra a Babilônia. Nesta mensagem, neste período, a Babilônia tinha entrado em Israel durante 4 vezes, feito campanhas graves. Na primeira, prendeu os príncipes, prendeu as pessoas mais importantes e depois o rei. Na segunda, ainda levou pessoas muito importantes e subjugou o restante, fez uma grande matança. Na terceira,
destruiu tudo que era sólido, destruiu o sacerdócio, destruiu o juizado, a autoridade civil, a autoridade religiosa, e destruiu as estruturas do povo, aquilo que era importante no tocante a um reino desenvolvido, a Babilônia destruiu, abateu, arruinou, para ter realmente o controle. E na quarta investida da Babilônia, na verdade, foi para, digamos, pacificar, colocar no poder uma pessoa que eles quisessem, uma pessoa que estivesse alinhado com as políticas da Caldeia, as políticas caldaicas, e estas pessoas deveriam, esses reis fantoches deveriam mostrar fidelidade, e nesta sua condição de fidelidade, continuaria sendo realmente infiel ao Senhor. Eram processos de destruição, processos dolorosos. Aí Deus falou com Jeremias. A palavra do Senhor, palavra que o Senhor falou contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Meus irmãos, aí é que a coisa se tornava difícil para ele, porque quem estava na terra era só o povo pobre, desorganizado, que não podia fazer frente à Babilônia, não podia mostrar força, se opor, não tinha como se livrar, se defender. E esta gente tinha assistido a primeira deportação, a segunda deportação, a terceira deportação e todas as invasões e, portanto, todas as intromissões da Babilônia contra a terra de Israel. E agora o profeta de Deus, na sua condição de igual aos outros, porque ele voltou, ele teve a oportunidade de ir para a Babilônia, mas não foi, ele voltou para ficar no meio do povo que sobrou, no meio da pobreza, no meio da dificuldade, no meio das provações. Aí Deus lhe dá uma palavra sobre o fim da Babilônia. E para acreditar nisto, só ele e uns poucos crentes que existiam. A maioria achava terrível e ridícula a palavra de Jeremias, palavra que Deus estava falando com ele, ele anunciando ao povo como porta-voz. Agora, no versículo 2, diz, anunciai entre as nações e fazei ouvir. Esta mensagem se tornava assim uma espécie de evangelho do juízo. Enquanto nós temos o evangelho da salvação, a boa nova da salvação, aqui era um evangelho de juízo, era uma nova de destruição contra a Babilônia. Anunciar entre as nações, fazer ouvir. A mensagem é esta: levantem a bandeira, levantai uma bandeira, levante um estandarte e coloque no estandarte. Babilônia já era. Tomada está, mas ela estava com todo o poder neste momento. E Deus ordena e o profeta fala como se já tivesse sido consumada a destruição. Babilônia está tomada. O seu Deus principal, que era o padroeiro do Nabucodonosor, Bel, está confundido. Bel não tem mais autoridade e poder. Ninguém acredita mais nele, porque a terra que honrou o seu nome está destruída. E o segundo Deus, o Deus mais importante depois do Bel, que também tinha sido principal divindade em outra dinastia, estava também destruído. Aqui diz Merodach, algumas versões podem traduzir como Marduk. O Merodach está confundido, espatifado. E
todas as imagens de esculturas, todos os seus ídolos quebrados. Porque subiu contra ela uma nação do norte. Deus dá sempre uma indicação. Subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma destruição, uma solidão. Solidão é uma destruição total. E o mesmo versículo expondo, explicando, porque isso aqui é um texto expositivo, não haverá nem homem, nem animais. E naqueles dias, o versículo 4, naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão. Deus falando do retorno daquele povo. Naquele dia, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente. Deus fala da união das 12 tribos. Andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão. Os antepassados tinham ido, escravos, amarrados, presos, muitos com a cabeça coberta. E agora Deus fala do retorno, eles voltando, perguntando, nesta direção aqui eu chego em Sião? Chega sim, é nesta direção que está Sião. Então o versículo 5 diz, pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus olhos, dizendo, vinde, unamo-nos ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida. Meus queridos irmãos, é a palavra de Deus. No versículo 6, o profeta descreve aquela situação e aquela gente. Ovelhas perdidas têm sido meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Na verdade, a grande provação da nação foi motivada pela injustiça social, pela injustiça dos juízes, pela corrupção dos sacerdotes, pelo mal que se avizinhava de uma forma brutal. E Deus, na sua infinita compaixão, diz, eles andaram como ovelhas perdidas, se desviando para os montes, para os outeiros. Esqueceram-se do seu lugar de repouso. Todos os que as achavam ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor, ovelha que não tem aprisco, todos os que as achavam, as devoravam, e seus adversários diziam, não temos culpa, não somos culpados, porque pecaram contra o Senhor, pecaram contra a morada da justiça. Sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Meus queridos irmãos, as próprias autoridades que tinham dominado e destruído e causado muitos males, grande ruína, agora estão reconhecendo. Eles dizem, este povo sempre falou de um Deus verdadeiro, de um Deus superior, o Deus dele foi sempre superior a Marduk, ou Merodach, foi sempre superior a Bel, foi sempre superior aos nossos deuses, na mensagem deles, na linguagem deles, e nós estamos em cima,
e eles estão embaixo. Nós estamos vivos e eles estão morrendo. Nós estamos com poder e eles estão sob o nosso controle. Eles estão assim e nós não temos culpa, porque eles pecaram. Mas, irmãos queridos, o versículo 8, o profeta, como tomando ânimo, ele diz: fugi do meio de Babilônia, saí da terra dos caldeus. Interessante é que no versículo 7, no versículo 6 e 7, ele compara Israel, mesmo num estado de calamidade, como ovelhas, ovelhas perdidas, ovelhas mal assistidas, ovelhas mal conduzidas, ovelhas sem pastores. Mas são ovelhas. São vistas e tratadas como ovelhas, apesar dos seus líderes. Mas no versículo 8, meus amados, Deus fala dos ímpios. Fugi de Babilônia, saí da terra dos caldeus e sede como os bodes diante do rebanho. Não tem comparação. O povo de Deus, mesmo sofrido, é superior, é diferente, porque Deus é o nosso Senhor. A sua palavra é santa, a sua aliança é eterna, o seu poder não muda. E o versículo 9 diz: porque eis que suscitarei e farei subir contra a Babilônia um ajuntamento, uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. O profeta entrega a sua profecia em 2 tempos. No começo ele diz: Babilônia está caída, Babilônia está caída, Bel está envergonhado e Merodach está espatifado e os ídolos estão quebrados. Aqui ele volta a utilizar o futuro. Suscitarei uma multidão de nações contra a Babilônia. Eles se prepararão contra ela. Dali será tomada. Eu acho maravilhoso isto. Eu acho maravilhoso. Deus me deu muita graça para entender. E eu me maravilho com a sua palavra. O profeta usa o tempo passado para falar para a nação de Deus. E usa o tempo futuro para falar para o resto do mundo. E ele diz: esta congregação de nações, este ajuntamento de nações, prepararão contra ela as suas flechas e serão tão bem-sucedidos que as suas flechas serão como as flechas de um herói. Nenhuma flecha se tornará sem efeito. Meus queridos irmãos, é a palavra do nosso Deus. O versículo 10 e último, o profeta diz: a Caldeia servirá de presa. Continua no futuro, falando ainda do futuro. A Caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearem ou a saquearam serão fartos, diz o Senhor. O poder que não muda é o poder de Deus. O poder da Caldeia ia mudar. O poder dos homens sempre muda. É bom saber, meus amados irmãos, Israel, os homens de Deus, as autoridades, os juízes haviam perdido seu poder de julgar e não podiam fazer nada pela nação. Os sacerdotes, os ungidos de Deus, haviam perdido a sua autoridade pela desobediência, perderam a autoridade, perderam a força, perderam a graça, não podiam fazer nada. E os príncipes,
os reis, o rei foi deposto, os príncipes foram aprisionados e mortos, e os sucessores desta autoridade real, aqueles que tinham direito ao trono, também não tinham mais poder, porque o poder do homem muda mediante a sua compreensão ou incompreensão, muda mediante a sua perseverança ou não. O poder do nosso Deus é o poder que não muda. O poder imutável é o poder de Deus. Que o Senhor abençoe e guarde você, que o Senhor abençoe e guarde a sua vida, que nós possamos receber a graça do Senhor e andar na sua presença a cada dia. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, obrigado pelos meus irmãos, pela audiência, obrigado pelos nossos intercessores e ajudadores. Querido Pai, dá-nos a tua paz, a tua bênção. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos. E logo mais, às 21 horas, estaremos na Rádio Vida 98.3. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.